Olá, sejam todos bem-vindos. É uma alegria imensa iniciarmos mais um episódio do ABRH ES Cast, o podcast que conecta as pessoas ao mundo do trabalho. Esta é a nossa missão, disseminar o conhecimento e as boas práticas neste universo. E hoje está imperdível, vamos tratar o tema do programa Acolher, este programa da empresa Natercoop, e ganhou o prêmio em primeiro lugar na categoria Excelência Organizacional do Prêmio Ser Humano de 2023. Fiquem conosco, porque as boas práticas de gestão de pessoas, estratégias serão aqui compartilhadas. Mas antes, vou apresentar os anfitriões da BRH-ES. Eu, Eliane Dalvi, estou como voluntária e diretora na plataforma da Universidade Conecta. Estamos também aqui com um convidado super especial, o diretor também do Prêmio Ser Humano, também voluntário. E está aqui também do meu lado o Kleber Alves, também voluntário. E eu, Eliane, sou uma mulher loira, de cabelos claros, de olhos azuis, sou de pele branca. Isso aí. Isso, 1,58 m. Estou vestindo um vestido azul escuro com as partes vermelhas. E o Kleber, seja bem-vindo, Kleber. Obrigado, Eli. Estou muito feliz de estar de volta. Opa, e hoje o podcast está muito cheio de dicas, edição 2024, estamos começando aí, temos muitos podcasts pela frente. Hoje a gente está com convidados mais do que especiais aqui na nossa frente. Muito feliz com a presença de vocês. Obrigado por vocês terem vindo. Tá? Eu vou começar aqui me autodescrevendo. A gente está inaugurando hoje aqui essa nova ferramenta, né, para poder as pessoas que têm algum tipo de deficiência possam estar nos entendendo e mostrando como é que a gente como é que a gente se parece. Então, eu sou um homem branco, cabelo preto, estou vestindo uma blusa branca de gola, tenho 1,87 m. Tá certo? Tá certíssimo. Tá certíssimo? Então tá bom. Vamos em frente. Stefan, obrigado pela sua presença. Tá? É um prazer ter você aqui. Vamos explorar um pouco desse trabalho que foi feito na Nater, né, que acabou culminando no prêmio. Stefan, você é psicólogo formado, tem quanto tempo de formação já? Já tenho, vai fazer 15 anos agora em fevereiro. Gente, com essa cara de menino que ele tem 15 anos de estrada, muito bom, muito bom. O Stefan é psicólogo com pós em psicologia da saúde, do trabalho, organizacional, e tem uma característica que é a suicidologia. Falei certo? Isso. Suicidologia. Então é a ciência que estuda quais são os motivos, né? Quais são o que acontece em relação a esse problema social que nós vivemos. Ok? E Fernando, meu amigo, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. Maravilha. Você quer se autodescrever? Sim. Eu sou o Fernando, como a Eliane já adiantou, né? Diretor de boas práticas lá na BRH. Estamos juntos aí nessa missão aí do voluntariado. Eu sou um homem branco de aproximadamente 1,90 m de altura, cabelos e olhos castanhos claros, um projeto de barba aqui, né? Mas tem alguma coisa aqui. E estou vestindo hoje uma camisa azul marinho com letras brancas, com alguns dizeres lá da BRH. E já quero mais uma vez agradecer o convite e já deixar aí também, falando em convite, as organizações capixabas para ficarem atentas ao edital 2024 do Prêmio Ser Humano, para que elas possam se inscrever, né, e concorrer aí, quem sabe, ao primeiro lugar, assim como a Natercoop, né? Nesse ano de 2023, e em 2024 está aqui compartilhando essa mesa conosco. Opa! Muito bem. Ô, Stefan, acabei que eu não te dei a oportunidade de você se autodescrever. Você gostaria de fazer? Joia, posso sim. Bom, eu sou Stefan, eu tenho a pele branca, cabelo meio esbranqueado, já ficando meio, como diz o outro, grisalho já, né? Na altura da idade aí já, né?
e tenho olhos em virtude da própria cegueira total, ele passa a ser meio que um pouco esverdeado, com um branco, né? Em virtude da cirurgia que eu passei. Pois é, a gente podia começar falando um pouquinho de como é que foi que aconteceu a cegueira. Pode contar uma história pra gente? Sim, a minha cegueira ela aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade, em virtude de uma doença que foi voltado a chamado de toxoplasmose, que vem de fezes de gato e cachorro na época da gestação da minha mãe. Então acabou sendo transmitido. E aí eu fui perdendo a vista esquerda, fiz a cirurgia, voltei a enxergar, mas perdi de novo em seguida, e depois eu fui perdendo aos poucos a direita, até ficando cego totalmente de ambos os olhos. E isso aconteceu assim, quando teve o 100%, foi com qual idade? O 100% foi na idade de 5 anos, né? Começou... Ah, foi com 5 anos, ok. Quando foi na virada, né? De 5 para 6. Né? Então eu acabei perdendo toda ela totalmente nesse completar dessa idade de 5 para 6 anos. Então comecei perdendo com 5, finalizando na virada de 5 para 6. E aí teve que aprender tudo? E aí eu fui alfabetizado aqui em Vitória, né, no Instituto Luiz Braille. Aprendi a ler e escrever em Braille, né, e depois em 2006 fiz curso de informática para aprender a digitar por meio de leitores de telas que a gente utiliza nos computadores, que eu utilizo para poder trabalhar também. Né? E aprendi na mesma época que eu fui alfabetizado a locomoção, que é quando a gente aprende a andar de bengala pelo esse mundão afora aí. Muito bom. Um papel importantíssimo que o Instituto tem, né, na inclusão, e aí a gente vê resultados positivos, como é o seu caso. Tem diversos profissionais que foram capacitados no Instituto, né, e estão aí atuando nas empresas e levando a vida normal. Normal, isso aí. Maravilha. Vamos agora começar a explorar um pouquinho aí desse prêmio, do Prêmio Acolher. Agora é o PIVA. Isso aí. Muito bem, Stefan. Mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo alcance aí da premiação em primeiro lugar, na modalidade que vocês concorreram. E para a gente começar aquecendo aqui as perguntinhas a respeito do programa, queria que você falasse para a gente o que é, então, o Programa Acolher, né? Para quem não conhece, conhecer, né? E como ele foi concebido. Ok, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de a gente compartilhar essas novas ideias, né? E fazer diferença para aqueles que vão poder acessar esse podcast. O Programa Acolher, de início, ele vem na nomenclatura em virtude do cooperar, e principalmente da questão de falar de ser uma cooperativa. Dentro dela a gente tem uma coisa chamada jeito de ser, que ali tem os comportamentos, atitudes, que uma delas foram feita a avaliação, né, que eu fiz os estudos logo quando eu entrei na cooperativa, que a gente chama de caminhar junto com as pessoas. E aquilo ali me acendeu um pouco, juntando o aspecto do acolher e do caminhar com as pessoas. E o acolher vem justamente por meio do quê? Do abraço, da escuta, né? Juntando até a minha própria profissão, tendo em vista que ele é voltado para o aspecto do bem-estar no trabalho. Então foi unindo várias ferramentas que eu tenho como na minha bagagem de trabalho, de formação, para dentro da cooperativa. E isso é um sonho, né? Da gestão, é um projeto da gestão, em virtude desse aspecto de ser uma cooperativa e também em virtude das problemáticas existentes por ela estar dentro de um município, instalado dentro de um município de cultura social um tanto quanto complexa, né? Em virtude da questão até voltado para o dialeto, né? Uma questão que engloba várias problemáticas. Então, juntando todas essas ferramentas, esses elementos, fez com que surgiu esse nome acolher, do fato de você ouvir, tentar entender todo e pensar em implantar ações junto, né, com o apoio das lideranças. E isso deu certo, né, desde julho de 2021. O próprio nome já vem trazendo aí todo o contexto até do próprio programa, né? Exatamente. Sim. Né? Em virtude disso, para
no aspecto de que não somente olhando os resultados, mas tentando ser uma empresa humanizada. Você quer falar um pouquinho da empresa, aproveitando aí que você tocou no ponto? Então, a Natercoop, ela é uma cooperativa que foi formada por produtores, né? Por 20 produtores que começaram as suas atividades no ramo lá da agricultura, depois foi se expandindo, né? Hoje ela tem a sua atividade no ramo, né, na agricultura ainda voltado, e depois se desenvolveu para o aspecto de consumo na área, por exemplo, de alimentos, como nós temos a Veneza que foi incorporada, nós temos mercado, nós temos a rede de postos de combustíveis, né, que foram desenvolvidos. Então ela não ficou somente voltada para o aspecto da agricultura somente, ela tentou atingir várias áreas de negócio, né, onde que ela se expandiu, né, tentando ter essa miragem, né, para toda a sociedade como um todo, atender todos os bens de consumo, né, nosso social. Eu estava dando uma olhada no relatório de sustentabilidade da Nater e os números são impressionantes para uma cooperativa. O que ela conseguiu até hoje realmente são números de orgulho, né, para a nossa região, para as pessoas que a fundaram. Realmente os números são muito, muito impressionantes. Stefan, já entrando um pouco no Acolher, tem 4 subprogramas dentro do Acolher, né? O Acolher acaba sendo o chapéu maior, raiz, né? O pai, a mãe. E aí tem os programas para lá e para cá, Arco-Íris, Ginástica Laboral e Sem Limites. Uma dúvida que eu fiquei é se esses programas eles foram planejados ou eles nasceram das demandas, de demandas trazidas já como resultado da primeira fase do Acolher. Eu te respondo com a sua última pergunta. Ela veio em virtude dos resultados, né, do programa Acolher e também mediante as questões que eram trazidas para o nosso setor. Foi em cima, né? Então, assim, a própria pergunta já carrega a resposta. Mediante isso, a gente foi fazendo, vamos dizer assim, traços, né? Por exemplo, o programa Acolher, ele acaba sendo apoiado, tendo apoio da área de segurança do trabalho, da área da educação corporativa, que influencia todas as esferas. Então foi mediante os estudos, mediante debates, a várias reuniões, que foi se pensando várias soluções e inovações para que pudéssemos trabalhar e diminuir aquelas demandas que vinham surgindo, né? Como, por exemplo, o Pra Lá e Pra Cá é o que a gente fala sobre do programa voltado do Jovem Aprendiz, que está vinculado. Em virtude de demandas de quê? Em virtude dessa vivência que a gente tem hoje dos adolescentes, da nova maneira de lidar com eles, né? Em virtude de uma sociedade um pouco vazia, né? Que acabam eles vivendo um mundo virtual, social, que a gente fala, né? E não presencial, onde que acaba ficando uma coisa bem supérflua. E isso acaba culminando em resultados negativos para dentro de uma organização, por ter dificuldade de como lidar com eles e até mesmo de transpor as ideias, né? Então, dentro disso, ele ficou voltado no apoio do desenvolvimento deles, aspecto pessoal, profissional, de personalidade, mediante vários encontros que a gente desenvolve mensalmente com as turmas, né? Que nós temos turmas em Santa Maria e nós temos turmas em Nova Venécia, né? E mediante isso, dentro desses encontros, nós temos aqueles que trazem as suas demandas, né, próprias ditas, como por exemplo casos que nós falamos aí em off da questão da automutilação. Então ali acendeu um estado de visibilidade de urgência para que a gente pudesse também voltar para o aspecto biopsicossocial desses adolescentes. Já o Arco-Íris, estamos voltados para a questão da diversidade para o público LGBT. Né? Isso começou em virtude de um
um trabalho que a gente tem internamente, né, um trabalho de diversidade, e ali fez com que eu fizesse alguns levantamentos para tentar, como nós estamos falando do programa Acolher, por que eu não vou trazer esse público para perto também para a gente ajudar a desenvolver, dar espaço de escuta, dar espaço para que eles possam contribuir, para que eles não fiquem tão escondidos, né? Sim. E a ginástica laboral, que é os limites, né, e a parte de fisioterapia, é em virtude da questão dos atestados, em virtude dos quadros de estresse, de depressão, porque às vezes a gente pensa que só escutar, só a gente implantar, por exemplo, uma espreguiçadeira, que é o que a gente fez em alguns setores, não só isso resolve, mas também a gente precisa ir naquela parte da dor. O que está impedindo dele dormir e está chegando estressado em casa? Parte motora, né? Exatamente. Então nós estamos falando de um aspecto mental e nós estamos falando de um aspecto físico. Então eu não consigo separar o corpo da mente. Não. Entendeu? É como Perfeito. se fosse um pêndulo, um relógio. Sim. Né? Então isso trouxe resultados, né, em virtude dos feedbacks que as próprias lideranças trazem para a gente também. Muito bom. Stefan, e você percebe que os programas, os que você citou aí, que os nomes já são os próprios nortes de cada programa, né? Ele tem contribuído para construir uma cultura diversa e inclusiva dentro da empresa? Sim, sim. No entanto que, para vocês pensarem, o programa Pra Lá e Pra Cá, por exemplo... Eu adorei esse nome. Eu também amei. Foi um nome que, gente, como a gente está falando de uma adolescência, a gente está falando de um processo transitório do aspecto infantil para o aspecto jovem e jovem adulto. E aí, quando a gente fala de Pra Lá e Pra Cá, e como a gente está falando de um aspecto organizacional, nós estamos falando de uma interação entre vários setores. Ou seja, eu não posso ter um aprendiz no setor de TI que não vai se misturar com do financeiro. Então, por isso que foi criado o aspecto de que dele ir para lá e para cá, ou seja, no encontro, ele poder se encontrar e se relacionar com todos, pensando justamente nesse aspecto virtual que as pessoas não têm, ou naquele aspecto de que o adolescente não fala, não expressa, acaba guardando os seus comportamentos, né? Então, foi pensando no aspecto lúdico e infantil para trazer um pouco do aspecto para o desenvolvimento. Por isso que ficou nessa questão do Pra Lá e Pra Cá. Então, os resultados do Pra Lá e Pra Cá trouxe justamente o quê? O crescimento deles, a diminuição de alguns comportamentos, o conhecimento de regras, o saber lidar fora da empresa também no social, o saber lidar dentro da empresa com as lideranças, né? Como agir e como se comunicar. E a inclusão foi acontecendo e o próprio acolher, né? Exato. Com as próprias equipes, né? Com as pessoas. Exatamente. Né? Então, nesse processo foi onde que lá na Nater, a gente nomeou como padrinhos, né? Aqueles que hoje nas universidades a gente chama de preceptores, né? Mas a gente chama de padrinhos. Okay. Então, eles aqui às vezes traziam feedback pra gente de como esses adolescentes, né, estavam lidando com as suas situações, com as suas diferenças dentro da empresa. E já o Arco-Íris, ele é um trabalho que ficou todo voltado à escolha do próprio público, ou seja, ele tem autonomia de escolher a nomenclatura, ele teve autonomia de como ele quer que aconteçam os encontros. Eles né? participaram na construção do próprio programa, né? Todo ele. Né? Foi orgânico, né? Nasceu exatamente. Junto com o público, né? Fez com que esse movimento nascesse. Sim, sim. E isso está começando a se transpor. No entanto que nós começamos ele em 2023, né? No caso, ano passado, fresquinho. Sim. Chegamos agora no final do ano, no início eles começaram, não vamos expandir tanto não, vamos ficar mais reservado. Mas chegou agora, no final do ano, eles estão pedindo para a gente já ter um encontro presencial. Ah, que legal. Porque até então ficou somente no online, que é o que eles pediram. Então isso está fazendo com que eles criem mais confiança e segurança em poder aparecer um pouco mais. Né? E vai mexendo na própria cultura, né? Sim, é um indicativo, né? De que a segurança psicológica está ali, né? E é cultural, sim, né? Sim, e isso aí favorece muito para o aspecto
da mudança, de sair de uma cooperativa, né, no aspecto agro, que a gente fala muito dessa questão público masculino, né? Sim. E isso se quebra um pouco. E por isso que nós começamos pequenininho para fazer um aspecto educativo, para depois a gente vir com a prática, assim, o comportamento em si, né? Como mudança de cultura. E isso tem sido importante para as lideranças, né? Para saber lidar, o fato de não ter essa questão de como lidar com eles, como falar com eles, entendeu? Então eles estão ensinando e estão trazendo isso para dentro da própria organização. E a gente tem muito que aprender, né? Muito que aprender. E principalmente até esse aspecto também que a gente fala das atividades físicas, atividades laborais, isso aconteceu mediante a que a gente chama de uma ação que a gente tem chamado DSS, que é de Diálogo Semanal de Segurança, que é uma parceria com a área de segurança do trabalho. Ali nós temos alguns setores que nós temos esse diálogo e foi batido muito a importância da atividade laboral, da massoterapia, para quê? Principalmente para a área financeira, para a área que nós temos a fábrica de rações, que pegam peso, ficam muito tempo de pé ou sentado, em virtude da questão das tromboses, né, que nós temos muito acontecendo aí. Então, isso acendeu os gestores a assumir essa ação com custo próprio deles, dos setores dele. Então, isso fortaleceu para que houvesse esse apoio, esse agregar dessas lideranças, e está acontecendo até hoje. Eu estava pensando aqui, principalmente no para lá e para cá. Normalmente a gente tem muita questão do êxodo rural, né? Os mais jovens, eles acabam optando por sair desse ambiente familiar e ir para as cidades, por N questões que você já relatou aí, talvez uma ilusão, né, de que talvez lá seja melhor do que aqui. E eu imagino que o programa ele deve ter feito uma fixação maior desse jovem na região. Aí eu já engato na pergunta que eu ia te fazer, que é o seguinte: tem algum exemplo específico de como que o programa Acolher já impactou positivamente no ambiente de trabalho? Porque quando você fala do programa, para a gente poder talvez materializar isso, né, na nossa imaginação, a gente entender um pouco esses exemplos, né? Você tem algum exemplo para poder dar a respeito? Imagino que deve ter vários exemplos, né? Mas traz 2 exemplos para a gente poder ilustrar. Sim, especificamente só a questão da mudança de ambiente. Exemplo, é um deles, né? Eu vou trazer 2 aqui. O primeiro é quando a gente fez a implantação de mudança de ambiente, que é a questão da área de lazer num centro de distribuição, que nós colocamos jogos, né? Levamos xadrez, dominó, né? Para que pudesse haver uma melhora nas relações, em virtude até da localização de onde fica o setor. Ela fica retirada um pouquinho do centro da cidade. E isso no município do Norte, né? Então isso favoreceu muito para que essas pessoas pudessem distrair um pouco, porque eles ficavam só neles, então eles não podiam sair de dentro daquele setor justamente por causa da distância, porque eles pegam ônibus da empresa para poder ir para o centro e para suas casas, então não tem como eles sair de lá. Então a gente acabou trazendo essa ação a pedido da própria gestão também do setor, como forma de melhoria. E isso aconteceu e está sendo desenvolvido até hoje. Imagino que um centro de distribuição tem carga e descarga, então normalmente o motorista vai lá poder encher o caminhão e deve ficar um tempo parado lá, né? Sim, exatamente. E o outro ponto importante foi a questão dessa atividade laboral que está sendo praticado, que é justamente pensando no cuidado daqueles colaboradores que ficam diante do computador, né? Que foi um debate que nós temos constantemente. E isso favoreceu como ponto, né, de qualidade para essas pessoas. E isso tem ajudado, porque a gente não somente leva informações, mas a gente leva as ações, os resultados, para que eles possam pensar e como agir ou tomar conta disso, né? E isso favoreceu. Então foi uma vitória
muito importante trazer, pensa, você parar um setor financeiro para fazer atividade laboral em plena 8 horas da manhã, né, que mexe com cálculo, né, que não pode de forma alguma despertar a atenção, ficar concentrado. Isso é algo assim muito complicado para isso acontecer. Mas acaba que reverbera talvez até numa mudança de atitude, vai começar a fazer algum exercício físico fora da empresa, isso acaba acontecendo, né? Sim. As pessoas acabam vendo os resultados até por parte de articulação muscular, né? Então isso acaba favorecendo. E aí, isso começou lá na fábrica da Veneza, essas atividades. E aí fomos trazendo para dentro da parte administrativa, para a fábrica de ração. Começa a virar cultura. E as boas práticas vão se multiplicando dentro dos próximos Então acontece justamente nesses setores. Um gestor vê uma outra área com bom resultado, quer também. Stefan, você falou da palavra resultado, né? A palavra que muitas vezes é a que justifica todas essas ações, certo? Sim. Então você poderia trazer para a gente, compartilhar com quem está nos assistindo, um pouquinho dos resultados e das métricas do programa? Então, os resultados que nós temos, assim, ele, lógico, como é um processo que está sendo construído dos indicadores, né? Hoje o que a gente consegue estratificar em virtude do que está acontecendo é algo bem parcial. Por quê? Primeiro porque as ações desses que foram apresentados, eles estão começando a ser apresentado para a gente em virtude justamente dos estudos que a gente foi fazendo junto com essas ações que foram desenvolvendo. Então, os resultados que eu consigo trazer para vocês, em virtude de que, por exemplo, ginástica laboral, nós já tivemos 120 colaboradores, né, com diminuição mais ou menos, aliás, com uma carga horária de mais ou menos de 2.000 horas de atividades que nós tivemos. A parte massoterapeuta teve mais ou menos em torno de umas 180, 200 colaboradores que já foram atendidos nesse processo de 2 anos, né? Que já tiveram os resultados já devidamente sanadas, né? As problemáticas serem trabalhadas e encaminhadas. Temos aí, bacana, como ponto de indicador que nós tivemos aí levantado, só um nível de adoecimento também em virtude que o programa fez as pesquisas internas, por exemplo, quadro depressivo, quadro ansioso, quadro de alcoolismo. Então, por exemplo, nós tivemos de acesso do programa Acolher desde 2021 foi em torno de, juntando, né, tudo, dá em torno de mais ou menos 340 colaboradores. Tudo, né? Atendidos pelo programa. Tudo isso. E aí os resultados, por exemplo, de liberação, dá mais ou menos aí, assim, de resultados de melhoria, dá em torno de mais ou menos 240, quase o total dele, né, do que acessou. E aí, junto a isso, nós temos as lideranças. Então, recentemente, no ano passado, a gente teve a pesquisa de lideranças também, que até eles participaram até de uma ação nova que nós temos de segurança psicológica, foi com parceria com a desenvolvimento humano, educação corporativa, para trabalhar. Então, nós fizemos um levantamento dessas lideranças, né, que eles participaram, justamente para a gente poder o quê? Eu não posso pensar só no colaborador em si, né? Eu tenho que pensar também de cima. E aí nós trabalhamos as gerências e as coordenações. Sim, você ia fazer uma pergunta sobre isso, né, Eli? Estava engatilhado já. Era a próxima pergunta. Como que vocês conseguiram engajar a liderança? Que a gente vê que é uma dor dentro das empresas, ou o próprio departamento que starta o programa, depois começar a trazer a liderança para o processo, né? Isso. Então, e são eles que mantêm o programa, né? Sim. São os promotores do programa. Porque a liderança tem 2 papéis, né? Se autocuidar e cuidar da sua equipe. Cuidar da equipe. Então, cuidar de quem cuida, né? Exato. A velha história, né? Cuidar de quem cuida. Então, para responder isso, eu começo lá no início do programa, que ele começou o quê? Que a gente chama de acolhimento, de urgência e emergência. Nós realizávamos 5 acolhimentos
E dali a gente mais ou menos tirava o que estava acontecendo para tentar saber quais eram as problemáticas. E dali a gente foi identificando, ao longo desse período da existência do programa Acolher, a gente foi identificando, olha, existe a dificuldade de gerir pessoas, existe a dificuldade, a insegurança, existe a questão da comunicação. E aí, mediante a esse processo, foi onde que pensou-se do projeto de trabalho de segurança psicológica, que é onde que a gente fez as ações, né, trabalhadas. Para cuidar da liderança. Exatamente. Demos espaço para eles colocarem, mas também propomos ações para que eles pudessem aplicar neles e depois desenvolver consigo próprio. E aí, após essa ação, que durou 3 meses, nós fizemos momentos com cada líder para tentar saber os efeitos, quais as dificuldades em aplicar algumas ferramentas, para que a gente pudesse gerar um indicador, gerar outras ações futuras. E ali nós fizemos esses resultados, só que assim, que é bastante resultado, bastante dados de cabeça. Eu não vou conseguir falar detalhes. Não vamos exigir de vocês isso, não. Mas gerou um quantitativo lá que agora recentemente na minha cabeça eu não estou lembrando, não. Mas gerou o resultado, entendeu? De que tínhamos um quantitativo de líderes com ansiedade, que isso culmina na dificuldade de lidar com pessoas, de gerir. E aí nós voltamos para o aspecto que dificuldade, como é um público maior de homens também, dificuldade que eu tenho, admitir, né? Eu tenho dificuldade de dizer que eu tô com dificuldade. Suas emoções, né? Exato. Compartilhar as emoções. E aí, mediante a isso, nós começamos a transferir essas questões, essas demandas. Como? Partindo desses acolhimentos, nós levamos para o trabalho de rede, que foi formando parcerias externas da Natercoop, com hospitais, com secretarias de saúde, né? Com profissionais parceiros, nós, psicólogos e outros profissionais, aonde que iniciaram os seus cuidados para que pudesse dar esse espaço, dar esse lugar de melhoria para eles. Muito bacana. Muito bacana, parabéns. Muito bom. O Stefano, tem uma característica da Nater que ela está numa região que o tamanho dela tem quase 1.000 colaboradores, não é isso? Mais de 1.000. Mais de 1.000. Então, assim, é um extrato social muito forte e tem a questão da influência Pomerana. E a gente está curioso para ouvir você. Como que é lidar com a influência pomerana dentro da Nater e dentro do programa especificamente, Stefano? Essa questão envolve muito o fato de, como eu falei agora há pouco, do admitir, de dizer. Não é só do aspecto masculino, tá? É muito pelo aspecto particular, mas sim, lógico que é o aspecto masculino, mas é muito a questão da cultura. Medo de dizer eu não consigo, porque demonstra fraqueza, demonstra eu não sei de nada, eu não sirvo para nada. É um receio de demonstrar, né? Essas questões aí que você está trazendo. Exatamente. Justamente pelo contexto histórico da cultura pomerana, né? E isso é uma das coisas que a gente mira bastante com cuidado, porque tem a maneira de abordar com eles, porque tem essa questão de se esquivar, se escapulir. A gente tem que pensar também que envolve todo assim, poxa, eu trazer essas questões para uma empresa, eu posso ser mandado embora. Então tem todo esse cuidado. Vulnerabilidade, né? Exatamente. Então, esse aspecto é o que dá mais trabalho, porque a gente tem que construir um terreno, uma confiança. Uma segurança psicológica. Exatamente. Para que eles... Faz todo sentido o nome do programa, Do né? Acolher. Faz todo sentido. Né? Então, justamente para que a gente consiga construir. E a cultura pomerana, ela é desconfiada, em virtude do histórico dela, da cultura dela. Né? Se a gente for pensar no histórico, de que eles se sentiram, na época, eles vieram para o Brasil, se sentiram traídos, né? Enganados. E isso foi passando de pai para filho, né? De família para família. Exatamente. E aí trouxe esse processo, né, de que ficam receosos, né? Como vou dizer? E aí tem a questão do
não saber falar o português. Né? Tem ainda a limitação da língua ainda, né? Sim, porque... O pomerano, ele é um dialeto, né? Sim, ele não é uma língua oficial. Isso aí. Né? Então o pomerano ele tem uma dificuldade de falar. Eu, por exemplo, eu falo pomerano. Né? Mas quem vem falando... eu vou te desafiar aqui. Quem vem... Vamos lá. Claro. Então vamos lá. Você vai falar assim. Temos 5 minutos. 5 minutos. Nós temos 2 desafios, um pro Stefan agora e o da plaquinha. E o da plaquinha que já me mostraram aqui. Igual eu posso falar, hit ist das sehr warm, hit ist das sehr cool, né? Ist das sehr viel Regen. Uau. Então eu falei assim, hoje tá meio quente, tá um pouco frio, choveu um pouco, né? Muito poucos bom. dias. Então a gente acaba trazendo isso tudo. E justamente, eu aprendi em casa. Falou primeiro, eu não fiz curso, nada. Mas você foi alfabetizado em casa. Exatamente, é porque eu trabalhava puxando verdura com o pai, então eu vi ele sempre falando pomerano, né? Então eu tinha sempre curiosidade, eu sou meio intrometido, eu perguntava, pai, o que é isso? O que quer dizer isso que você tá falando? Né? Usar a palavra inteligente para intrometido, né? Exatamente. Né? Mas eu sempre gostei, porque na época a gente ouvia muita música por causa da festa que tem no município, né? Festa pomerana. Sim. Então rola muito. Festa famosa. Rola muito essa questão da cultura. Então, aí a Nathalie acaba tendo esse desafio. E o programa Colher, para ela, foi um desafio também. Sim. Justamente porque você vai mexer em alguns vesperos, né? Sim. Agora ela traz aprendizados, né? Sim. Certamente que tanto a alta liderança, as gerências, os colaboradores, todo mundo envolvido, os cooperados, também tiveram aprendizados nesse processo. Você consegue extrair alguns aprendizados que já são palpáveis hoje em dia? É justamente pelo fato do cuidado em abordar, em gerir eles, né? Justamente porque hoje eles já escutam, né? Assim, mais, eles já tentam buscar saber o que está acontecendo, né? Tem a questão da flexibilidade mais humanizada, vamos dizer assim, não que não tinha, mas um pouco mais entendível. Né? Porque fica naquela questão, eu não posso só olhar para o resultado, eu tenho que olhar para o humano que está atrás daquela cadeira. No entanto, que eles pedem, né? Hoje tem um momento, você pode participar, né? Para a gente ter um momento com eles, né? Eles aceitam quando a gente chega, olha, nós vamos ter o Setembro Amarelo, nós vamos ter o Janeiro Branco, né? Nós vamos ter o Maio Amarelo. Então, e tem outros líderes que acabam buscando, eu queria fazer uma ação assim, né? Ou o gerente regional fala, você faz visita comigo nas lojas para saber como é que estão as coisas lá? Então eles acabam buscando isso. Então eles estão conseguindo ter esse olhar. E um ponto importante, que é importante acrescentar aqui, que nós temos dentro desse programa Colher, nós temos aí na ferramenta chamada avaliação psicossocial, que é o quê? Que é quando um colaborador que vai atuar de risco à vida, como altura, ou vai trabalhar na área de frentista de um posto de combustível, a gente faz a avaliação desse colaborador para saber como que ele está e como que ele pode possivelmente estar mais lá na frente caso surja alguma situação imprevisível para ele. Né? Que não venha, por exemplo, eu vou ter um colaborador que vai entrar na área de recebimento de leite, que vai ter que subir em cima da escada dentro do caminhão-tanque. Então, se eu entender que esse colaborador tem um quadro de ansiedade, ele pode ter uma tonteira na escada, lá em cima. Sim. Ele pode cair dentro do tanque ou cair da escada. E aí? Né? Então, traz esse. E isso é uma parceria junto com o recrutamento, seleção e as lideranças. Bacana. Envolveu-se as áreas todas. Sim, né? esse coração do coordenador do Prêmio Ser Humano fica quentinho ouvindo essas coisas, assim, né? Quantas boas incrível, práticas, né? Parabéns, Piva, né? Parabéns para eles, né? Prospectar um caso desse, né? O corre vale a pena nessas horas. Vale a pena. Stephanie, teve algum caso assim marcante que você pode compartilhar aqui com a gente? Ou até mesmo o fato que você mudou a rota porque viu que o caminho não era por ali, né? Porque as boas práticas também tem esse lado, né, do aprendizado. Sim, tem a adaptação, né? Exatamente. Então, tem duas situações marcantes nesse aspecto, que não para mim, mas para a empresa, que foi novo.
que é um aspecto que aí a gente vem para a questão do adolescente, que a gente tinha uma turma com as suas complexidades e a gente acabou recebendo esses adolescentes, alguns deles com aquela questão socioemocional bem conturbado, né? No aspecto de automutilação e no aspecto de possível abuso, né? Parte familiar, ou seja, o social para dentro da empresa. E aí, como tratar isso, falando no aspecto organizacional, sem atrelar instituições públicas, né? E eu tentar resolver dentro de casa, né? Abrindo um parênteses, eu vim de uma instituição pública, né, na área de gerência. Então eu já tinha as ferramentas. E aí a gente acaba lidando com alguns equipamentos públicos que têm as suas dificuldades, que acabam agindo contra as próprias aquilo que se é pregado, que acaba fazendo a gente mudar de rota. E aí eu precisei, dentro desse aspecto, acessar ao mesmo tempo esses equipamentos e ao mesmo tempo eu precisei excluir. Porque ao mesmo tempo que eu estava construindo um estágio de confiança com esse adolescente, com a família, eu precisava ter um cuidado para não quebrar isso. E ao mesmo tempo ter um cuidado com a empresa, né? E aí eu precisei mudar rotas, ou seja, eu precisei resolver internamente parte clínica, parte social, trazendo a família. E é um ponto importante dentro do Programa Acolher que o Programa Acolher ele transpõe os muros da empresa, né? Ele vem para o aspecto familiar também. Sim, lógico. E o outro aspecto foi um aspecto também importante, que foi quando o gestor recebeu informação de casos de suicídio de colaboradores que tentou suicídio, né? Ele saiu do trabalho e mandou mensagem pro gestor falando que iria tentar se matar. Deus, mandou mensagem para Olha a importância o líder dele. De treinar o gestor numa situação dessa. de crise, né? Exatamente, né? Como foi feito? E aí o primeiro momento foi tentar acalmar o líder, né? E assumir a situação, porque é uma situação de urgência, não tem muito que você pensar, né? E aí depois você vai fazendo as tratativas, depois que você apaga um incêndio, você vai com as tratativas com o líder, fala, segue assim, atua dessa forma, né? Monitora isso, nós vamos fazer uma mudança de função desse colaborador, como forma de prevenção de risco, né? Para que você consiga ficar sossegado e ele também, né, não seja tão exposto. Ou seja, fica no seu posto de trabalho e não fica contaminado, de que a empresa toda fica sabendo que o cara né, isso causa um clima, né? Sim, então isso para a empresa... É um exemplo do acolher, né? Sim. Exatamente. Como lidar. E isso foi um desafio para a empresa. Entendeu? Muito bem. Stefan, falando em desafios, nós temos o desafio do tempo, né? Então a gente vai para a última pergunta. As plaquinhas ali já subiram todas, esgotaram as plaquinhas. Nós vamos falar um pouquinho de futuro agora para fechar, né? E aí fala pra gente então quais são os próximos passos, né? Aonde a Natercup quer chegar com o Programa Acolher. Então, o Programa Acolher ele está querendo construir mais áreas e mais ações. O próximo passo, né, que já iniciamos, que foi com o público LGBT. Agora a gente está com a ideia de trabalhar o público gestante e também partindo para os PCDs, que são as pessoas com deficiência, a eles lidarem com as nossas lideranças saberem lidar com eles, né? Então esses são um dos desafios que nós vamos ter para o processo futuro aí desses meses de 2024 aí. Muito bom. Um dos nossos planos, né, de trabalho. Implante novas ações e concorra ao prêmio também desse ano, tá? A gente quer conhecer. Não deixa de escrever as próximas ações. Não, com certeza, sim. Para nós é um orgulho muito grande em poder... Aquilo que eu falo, o saber, ele é nosso. Ele pode ser
ele é da empresa, é meu, mas ele é compartilhado, então eu digo que ele é nosso. Aquilo não é tirado. Então, aquilo que a gente faz, por que a gente não compartilha? Com certeza. Né? Então, novas ideias desenvolvem novas ações, né? E com isso a gente acaba tendo, vamos dizer assim, sendo mão para todo mundo, né? E todo mundo sendo mão para a gente também. É isso. Já vou considerar como a dica final, né, do Stephanie para nós aqui, para todas as pessoas conectadas. Gratidão a todos os presentes, né? Gratidão aos participantes e ouvintes daqui para frente. Agora é com você, Kleber. Pois é, muito obrigado, Fernando, pela presença. Stefan, parabéns novamente pela premiação. Eu que agradeço. Obrigado pela presença. Nós Convido vocês, os nossos ouvintes, a se inscreverem, darem aquele joinha, a compartilharem esse episódio se vocês acharam que teve bastante valor aqui, compartilhe com as pessoas para poder essa mensagem chegar a mais pessoas, né? A Nater tem um desafio geográfico de estar um pouco mais longe, é um público grande, quase 1.000 pessoas, e mesmo assim conseguiu implantar programas importantes que já vem colhendo os frutos. Então, eu acho que serve de incentivo para outras empresas, outras cooperativas que estão numa situação parecida. Muito Sim, bom. E vamos deixar um link também para vocês inscreverem os casos de vocês, né, para o programa. Na próxima edição do Prêmio Ser Humano. Ok, que está o nosso diretor aqui. Em breve, novidades. Dá uma dorzinha, né, quando acaba. Dá uma dor. A gente se prepara muito para poder fazer aqui hoje, né? o episódio, mas dá muita vontade de continuar. E um prazer compartilhar mais uma vez contigo. E em breve valeu a gente tá de experiência, novo. foi muito bom. Gostou, Fernando? Foi muito bom. Poderia ficar aqui a noite toda fazendo isso. Excelente, gente. Obrigada Obrigado, até a próxima. Obrigado, gente.